Olá, estimados alunos do Colégio Santa Rita, em especial nossos alunos das primeiras séries do ensino médio. Vamos dar aqui sequência. Vamos dar sequência às nossas aulas remotas, às nossas videoaulas. Nós que já estamos concluindo o volume 2 do nosso livro-texto. Isso mesmo. Estamos concluindo os conteúdos do volume 2 e após concluirmos, vamos retomar conteúdos, fazendo assim revisões, aprofundando para que vocês possam, de fato, ter a oportunidade de estar cada vez mais ampliando o conhecimento a respeito dessas temáticas que são tão importantes para o aprendizado e como também para direcionamento para os vestibulares, para o Enem. Nesse volume 2, nós estávamos trabalhando na última videoaula, e vamos concluir nessa videoaula, os povos da África, no capítulo 8. O capítulo 8 do volume 2 traz as civilizações islâmica, a civilização islâmica, que teve sua origem a partir da Península Árabe e a sua expansão por todo o norte da África até a Península Ibérica, o Império Árabe ou Império Islâmico, que nós trabalhamos em videoaulas anteriores. E nesse capítulo 8 também trata sobre os reinos da África. Os reinos da África medieval, da África saeliana, da África ali abaixo do deserto do Saara, a região de Sahel, os reinos que ali prosperaram na Idade Média, ao início da Era Moderna, como também vamos rever outros reinos mais ao sul da África, dos Iorubás, do povo Banto, e assim vamos dar conclusão a esse conteúdo povos africanos. Um continente que ficou bastante esquecido pela historiografia ocidental, onde civilizações importantes, reinos riquíssimos que prosperaram no continente africano na Idade Média, para o início da Era Moderna, e dentre outros reinos em tempos mais remotos, em todas as regiões do continente africano, e que a historiografia pouco valorizou ao longo do tempo. Contudo, a historiografia mais recente busca cada vez mais aprofundar, investigar, pesquisar e desenvolver produções historiográficas relacionadas aos povos da África, aos grandes reinos que prosperaram na África, nesse caso, desde a Idade Antiga. Mas nesse caso, no capítulo 8, são os reinos da África medieval para o início da Era Moderna. Portanto, vamos dar conclusão a este conteúdo. Povos da África. Os reinos da África medieval para o início da Idade Moderna. E a relação que esses povos da África têm com o Brasil. Com certeza, os povos africanos deram uma grande contribuição cultural para o Brasil, no plano religioso, dentre outros elementos culturais, os quais deram grande influência, deram uma grande contribuição, influenciaram a cultura brasileira. Mais uma vez, vamos lembrar os reinos da África, os quais nós trabalhamos na videoaula anterior. Grandes reinos que prosperaram ao fim desde a Idade Média, desde o século III até o século XVII. Portanto, os reinos da região de Sahel. A região de Sahel corresponde a essa região que fica abaixo do deserto do Saara. Essa região aqui ela é a chamada região saeliana. E essa região foi palco
a prosperidade de muitos reinos importantes que ao longo dos séculos tiveram sua importância, sua dominação, reinos que dominaram uns aos outros e que deixaram seus legados importantes para a posteridade. Nessa região de Sahel, como nós trabalhamos na videoaula anterior, mas aprofundando, dando continuidade, nessa região nós temos aqui o reino de Gana. Nessa região, entre os séculos 3 ao século 11, prosperou um reino importante, um reino riquíssimo, sobretudo na exploração de ouro, comércio, dentre outros produtos que eles produziam e comercializavam nessa região. O reino de Gana prosperou do século 3 ao século 11. Trabalhamos na videoaula anterior o reino de Gana. A partir do século XIII, com a decadência do reino de Gana, um outro povo se levanta sobre aquela região, impõe sua dominação política, militar e expande o controle para uma vasta região, nessa região de Sahel. Foi o grande reino de Mali. Essa região, os países que compreendem essa região, Mali, Mauritânia, o Império Mali foi um império importantíssimo que dominou aí entre os séculos 13 ao século 16. O grande reino de Mali, o Império Mali. Nessa mesma região de Sahel, a decadência do reino de Mali, reino que inclusive mantinha contatos com a monarquia, com o reino português, lá na época das grandes navegações, séculos XV e XVI. Com a decadência do reino de Mali, um outro império se levantou nessa região e prosperou, do século XV até o século XVII, o Império Songhai. Esses reinos da região saheliana, nós trabalhamos na videoaula anterior. Vamos dar continuidade nessa videoaula aos reinos da África, um pouco mais ao sul do continente africano, um pouco mais ao sul da região saheliana. Vamos para essa região aqui, onde viviam povos que tinham a mesma ligação cultural, religiosa, que tinham uma vinculação linguística, cultural e religiosa. Os povos chamados os Yorubás. Os Yorubás, existência de um pequeno reino, onde hoje é o atual Benin, onde hoje é o atual país chamado Benin. Aqui, no reino de Benin, entre os séculos 12 e 13, prosperou também um reino importantíssimo no comércio. E uma cidade-estado tornou-se importante pela sua localização geográfica, servindo como um forte entreposto comercial nessa região aí dos Yorubás. Também, na videoaula anterior, nós aprofundamos sobre essa região aí, nessa região, tratando dos povos Yorubás, onde tem a cidade-estado, o pequeno reino de Ifé, entre os séculos 12 ao século 15, tiveram prosperidade econômica, sobretudo no comércio, como um entreposto importante, e o reino de Benin, também nessa mesma região dos Yorubás. Mais para o sul, nós vamos ter o reino do Congo, que iremos aprofundar nessa videoaula. O reino do Congo, onde hoje é a atual Angola, que deram grande contribuição, porque dessas regiões, escravos foram levados para a América, principalmente para o Brasil. Os portugueses mantiveram contatos com esses reinos e fizeram dessas regiões fontes importantes no fornecimento de escravos. Então, o Reino do Congo, entre os séculos 14 e 16, onde hoje é o atual país de Angola. Essas regiões tiveram uma grande relação com o Brasil, por conta que, na época da colonização portuguesa, os contatos que o reino português tinha com essas regiões, contatos econômicos,
Essas regiões foram fontes importantes no fornecimento, sobretudo, de escravos para o Brasil. E durante aí 350 anos de tráfico, aproximadamente 5 milhões de pessoas foram arrancadas desses territórios, da região de Sahel, da região dos Iorubás e da região do Congo, e foram levados para o Brasil. Do grande tráfico negreiro que durou desde o princípio, desde os primeiros momentos da colonização portuguesa no Brasil, até, ou seja, a partir de 1500 e as primeiras ações 1503, 1504, mas principalmente a partir da efetiva colonização 1530 até 1850, quando houve a lei Eusébio de Queiroz, que aboliu de vez o tráfico de escravos. Portanto, a África dos grandes reinos. Dentre esses reinos que nós explicamos, que nós apontamos, outros reinos importantes, como o reino do Zimbábue, reino do Aksum, da Etiópia, do Egito, Kush, Ruanda e tantos outros reinos e impérios africanos. Mas vamos nos atentar mais por esses reinos do litoral atlântico, pelos contatos que Portugal tinha com esses reinos, que serviram como fonte fornecedora de mão de obra escrava para o Brasil. Claro que a escravidão foi terrível para essas pessoas, para essas populações que foram arrancadas de sua nação, de seu território, de sua terra e trazidas para o Brasil. Mas é claro que a atual identidade, a atual cultura brasileira tem uma grande contribuição desses povos. Se vocês observarem nesse mapa, mostra aí a rota do tráfico de escravos da região de Sahel, da região dos Iorubás e da região do Congo e de Moçambique partiam os navios negreiros fornecendo escravos, tendo como principais feiras de escravos Belém, São Luís, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Além desses grandes reinos que nós já explicamos, já detalhamos, os reinos de Sahel e os Iorubás, espalhado pelo continente americano, havia outros grupos sociais, povos nômades, que viviam em clãs, conjunto de famílias com ancestrais comuns, espalhado por todo o continente africano. Portanto, esse povo tem uma longa história a ser contada, a ser investigada e contada. Os reinos, a reunião dos principais reinos, portanto, lembrando, os reinos da região de Sahel, destacamos o reino de Gana, o reino de Mali e Songhai. Temos o reino de Kush, aqui no nordeste da África, o reino de Aksum, o reino de Ifé, a cidade-estado de Ifé, o reino de Benin, o reino do Congo, ou Manicongo, Zimbábue. Portanto, grande parte dos escravos que foram trazidos para o Brasil vieram dessas regiões da África, a origem dos escravos. O reino de Gana, que desenvolveu-se por volta do século III, a oeste do continente africano, onde hoje se situam Mali e Mauritânia. Trabalhamos na aula passada, mas estamos aqui fazendo uma pequena revisão. O desenvolvimento da região tornou-se possível devido a esse comércio intenso. Os mercadores árabes eram povos que inclusive se converteram ao islamismo. Por volta do século X, o reino de Gana foi dominado pelos Soniques, povo que atualmente habita o Senegal. E a partir do século XI, devido à resistência à dominação, às diversas brigas entre as tribos do reino, Gana começou a entrar num processo de decadência que levou à dominação de outros povos da região de Sahel, sendo incorporado esse território ao Império Mali. Portanto, o reino de Gana aí localizado nesse mapa. Da capital Kumbi Salé. O reino de Mali sobrepôs ao reino de Gana, esse grande império que desenvolveu ali no final da Idade Média para o início da Era Moderna, transição do século III ao século XIV, na região onde hoje compreende Mali, Senegal e Guiné. Assim como Gana, Mali também viveu de um intenso comércio com os povos árabes do norte da África. Por isso, acabaram sendo influenciados
pela essa crença islâmica muçulmana. A desagregação desse império começou por volta do século XIV, quando perdeu a hegemonia no comércio com os árabes e acabaram sendo incorporados ao grande império Songhai. O extenso império Mali, cuja capital era a cidade de Tombuctu. O império Songhai, em seu desenvolvimento a partir do século XV, com a decadência do império Mali e com o domínio do povo Songhai sobre essa região do rio Níger. Esse povo que falava a língua Songhai e seguia o islamismo. Dizer que esses reinos da região de Sahel, devido à proximidade com o norte da África e, portanto, a proximidade às rotas comerciais que interligavam essa região de Sahel com o norte da África, com os povos árabes que habitavam o norte da África durante um bom tempo, habitaram e prosperaram e deram, inclusive, e contribuíram para a formação dos atuais países ali do norte do continente africano. Vamos agora falar dos Yorubás, os Yorubás atuais de Nigéria e Benin, os Yorubás aqui, os Yorubás na região aqui um pouco mais ao sul da região de Sahel, onde hoje tem a Nigéria e Benin. Povos que falavam a mesma língua, que tinham uma cultura semelhante, que ocupavam a região atual Nigéria e do Benin. E grande parte dos escravos que foram trazidos para a Bahia vieram dessa região dos Yorubás, dando eles uma contribuição importante para essa cultura que nasceu no Brasil, essa cultura que foi a partir de uma junção de elementos africanos e elementos de origem portuguesa, dando origem à cultura afro-brasileira. Os Yorubás têm a cidade-estado de Ifé, uma cidade importante, uma cidade que começou a partir de pequenas aldeias no século VI, ganhou importância pela sua posição geográfica, servindo como um importante entreposto comercial. Rotas comerciais passavam ali pela cidade-estado de Ifé. Rota que interligava a região dos Yorubás com a região de Sahel. Ganhou importância pela sua posição geográfica privilegiada, estratégica, servindo de entreposto comercial, grande centro religioso e tradicional, que tinha uma arte bastante refinada na produção de esculturas feitas de bronze e de cobre. Ainda na região dos Yorubás, o reino de Benin, que teve seu destaque aí entre os séculos XII e XIII, onde hoje atuais países Nigéria e Benin. Surgiu ali o sudeste da cidade-estado de Ifé. No século XV, Benin expandiu seus domínios, ampliou o comércio, inclusive com os europeus, fornecendo escravos, tecidos, marfim, pimenta. A riqueza do reino se traduziu na arte, confecção de esculturas. O reino foi desintegrado no século XIX pela dominação colonial inglesa, na chamada fase do neocolonialismo do século XIX até a primeira metade do século XX. Essa região de Benin acabou sendo incorporada à dominação inglesa colonial no século XIX. Os Yorubás, eles deram grande importância, deram grande contribuição para a cultura brasileira. Muitas culturas africanas que foram trazidas para o Brasil vieram dessa região dos Yorubás. E daí a origem do candomblé no Brasil. Essa prática religiosa, até hoje presente na cultura, sobretudo dos povos de origem africana no Brasil. Deixaram marcas na língua. Muitas palavras da nossa língua português do Brasil vêm dos Yorubás, também na culinária. Deram grande contribuição nas festas, nas músicas, destacaram, sobretudo, por serem responsáveis pelo surgimento da religião candomblé. O candomblé é nada mais do que uma mistura, uma junção, um sincretismo religioso, uma junção de elementos religiosos de origem africana com elementos católicos. No Brasil, a condenação da religião como culto escravo acabou levando à proibição.
o que, por sua vez, fez com que os orixás passassem a ser associados a santos católicos. Foi assim. Os africanos, sendo eles proibidos de cultuarem suas divindades, os seus orixás, acabavam cedendo, não totalmente, mas fazendo um sincretismo. Associavam os seus orixás a santos católicos, daí a origem do candomblé. E o povo banto? O povo banto, onde entre os séculos XIV ao XVI, onde hoje é a atual Angola, um reino chamado Reino do Congo. Essa região também foi importantíssima, porque contribuíram bastante para a cultura brasileira dessa região. Muitos escravos foram trazidos para o Brasil. Então, a região do Congo, portanto, do chamado povo banto. Povo banto, muitos dos escravos que foram trazidos para o Brasil vieram também dessa região do Congo. A capoeira brasileira, por exemplo, ela tem uma origem na região do Congo, hoje Angola. A diferença é que nessa região a capoeira era utilizada como um ritual religioso para iniciação ao casamento. Quando as mulheres estavam prontas para o casamento, eram disputadas elas numa dança e uma mistura de luta, onde nesse ritual, nessa dança, quem conseguisse tocar com o pé no corpo do outro, teria o direito, ganhava, portanto, a luta e tinha o direito de escolher a noiva. A capoeira, quando chega ao Brasil, passou a ser utilizada como um instrumento de luta, de resistência, até para a fuga, quando formavam aí os quilombos no sertão do Brasil. Então, o povo banto foi muito importante, o reino do Congo, que estabeleceu fortes relações comerciais com os portugueses nas grandes viagens marítimas que os portugueses fizeram no século XV e XVI. Portugal passou a influenciar bastante o Manicongo. O Manicongo era o nome, era o título que era dado ao rei do Congo. Manteve um comércio bastante ativo com o reino congolês, os portugueses, que acabaram convertendo o Manicongo, o rei, e o povo à religião católica cristã, expandindo assim essa nova fé por partes da África. Na segunda metade do século XVI, as relações entre Portugal e o Congo entraram em declínio. E acabava que Portugal passou a dominar colonialmente essa região, fornecedora, portanto, de escravos para o Brasil. Essa é a rota do tráfico, por 350 anos aproximadamente, durante todo o período colonial português e a maior parte do Império. O Brasil já foi o último país a abolir a escravidão, 1888 somente. Após a independência foi mantida a escravidão. E dessas regiões de Sahel, da região de Ifé, de Benin, Nigéria, onde hoje é Nigéria e atual Benin, na região do Congo, Angola, Moçambique, essas regiões foram importantes no fornecimento de escravos. Uma travessia cruel, onde grande parte desses escravos, desses africanos capturados, a princípio capturados como animais. Os traficantes chegavam no litoral da África, adentravam ao sertão e capturavam eles e traziam para o litoral, acorrentados, ficavam nas chamadas feitorias, um espaço destinado a guardar a mercadoria, como eram chamados os escravos, a mercadoria até a chegada dos navios, quando embarcados para a América, para o Brasil. Com o tempo, os portugueses aproximavam a relação com esses reinos do litoral da África e fornecia armas, dentre outros produtos, aguardente, tabaco, para que pudesse esses reinos se degladiarem e fazerem, a partir dos conflitos, prisioneiros de guerras
sendo vendido para os traficantes. Feiras de escravos importantes aqui no litoral brasileiro, Recife, Salvador, no Brasil, Recife, Salvador, Rio de Janeiro. Portanto, nós aqui estamos concluindo esse capítulo 8 e findando o volume 2. Na nossa próxima videoaula, vamos dar uma retomada às civilizações sírio-palestina, conteúdo que deveria ser cobrado na segunda prova. Contudo, com a interrupção das aulas presenciais, tivemos que mudar toda a estratégia. Mas é importante que nós venhamos a gravar videoaulas desse assunto, fenícios, hebreus e persas, as civilizações sírio-palestina. Vamos dar uma retomada desse conteúdo lá no volume 1, lá no conteúdos que seria para a segunda prova. Ok, pessoal? Mais uma vez dizer que, assim como os iorubás, os bantos contribuíram muito para a formação da cultura brasileira. A Congada é uma encenação que lembra a coroação dos reis do Congo, num folguedo onde mistura danças africanas com o aspecto do catolicismo, como as procissões em homenagem aos santos. Ainda hoje essa encenação, a Congada, é muito celebrada na Bahia. A influência banta também aparece em manifestações como Bumba Meu Boi, como o samba, a musicalidade brasileira que sofreu uma forte influência dos africanos, além dos ritmos musicais como coco, lundu, jongo, calango, sem falar em tantos instrumentos musicais que vieram só somar e melhorar a musicalidade brasileira, como o reco-reco, a cuíca, o ganzá. Na Bahia, o samba de roda ocorre em diversos lugares. Uma das mais conhecidas apresentações é a que acontece em Cachoeira durante a festa de Nossa Senhora da Boa Morte. Então, encerramos assim o nosso volume 2. Nas próximas videoaulas vamos estar retomando conteúdos, fazendo revisões, aprofundando. E essa temática, vocês terão exercícios na página 89. Vocês possam estar assim praticando e aprofundando mais ainda o conhecimento e assim melhorando o aprendizado. Forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.